Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos então dar continuidade ao estudo sobre o projeto de pesquisa. Enquanto eu estou abrindo o PowerPoint, já coloco na tela. Vamos dar continuidade então. Na aula da semana passada, eu aprofundei com vocês a questão do tema e do problema, né? Então, a gente viu mais a fundo a questão do tema e do problema. Hoje nós vamos ver mais a fundo hipóteses e objetivos. A gente já tinha falado um pouco sobre hipóteses. Vamos complementar com o que diz o livro sobre metodologia, né, da Fincato e do Gillet, sobre esses temas. E depois vamos abrir espaço para a apresentação, para que vocês tirem dúvidas, né, sobre seus projetos. Ok. Deixa eu compartilhar, abriu aqui. Eu não consegui abrir no computador, então eu tive que abrir no notebook, parece que deu certo. Muito bem, vai aparecer para vocês aí já já. Muito bem, então peço desculpa pelo atraso no início. Eu estava em reunião com os outros professores sobre os TCCs que começam a apresentação já esta semana e se prolongam na semana que vem, né? Então nós estávamos organizando as bancas. Inclusive, esse é o grande objetivo desta disciplina: preparar vocês para serem bons pesquisadores e quando chegarem lá no quinto ano, vocês já terem todo o instrumental básico para desenvolver o seu TCC. E no quinto ano, vocês vão ter uma outra disciplina de metodologia, que é a disciplina do TCC. Tá? Em princípio, com o professor Sérgio. Então, vocês têm duas oportunidades de ver metodologia. Agora, em que a gente vê a teoria, a gente vê aspectos gerais, numa forma propedêutica, e depois, de forma aplicada, lá no quinto ano, na disciplina TCC, em que vocês vão aplicar tudo isso que estão aprendendo aqui e que vão esmiuçar lá naquela disciplina, né? Para poder redigir o seu trabalho de conclusão de curso. Então, esse é o objetivo. Então, hoje eu estou lidando com as duas pontas, né? Estava lá com os professores lidando com as bancas de apresentação, avaliação e tudo mais, e aqui com vocês expondo sobre como elaborar um projeto de pesquisa, que é a primeira etapa para a produção de qualquer pesquisa científica. Então, nós estamos no item 5 do nosso conteúdo. Na aula da semana passada, nas últimas aulas, nós vimos estudando como se faz um projeto de pesquisa. Na semana passada, especificamente, nós vimos diferenças entre sites jurídicos e revistas de pesquisa jurídica. Afinal, vocês têm ou tinham, não sei se já acabou o prazo, que fazer fichamento de um artigo de revista científica. Então, como algumas dúvidas vieram até mim, né, se poderia estar o site e tal, eu explanei aí, né, a questão de que os sites jurídicos são muito bons para saber o que há de novidade, o que é de novidoso no direito, o que tem acontecido, o que os tribunais têm entendido, o que a doutrina tem interpretado. Porém, não tem a cientificidade exigida. Essa cientificidade vocês vão encontrar nos sites de revistas de pesquisa, normalmente vinculadas a programas de graduação e de pós-graduação em Direito. E nós vimos mais a fundo a questão do tema e do problema, a partir de Fincato e Gillet. E eu atendi 22 alunos para a orientação do projeto de pesquisa. A semana passada foi bastante gente e eu não pude atender a todos, tá? Então, vários que me escreveram, me mandaram mensagem, não tive tempo de responder no dia. Continuei respondendo ainda nos dias seguintes, mas eu não tive muito tempo para responder a todos. Então, alguns estão pendentes para serem respondidos hoje, tá? Então, quem não pude responder na semana passada ou ao longo da semana em seguida, eu vou atender hoje, sem falta, tá? Não estou na frente da fila. Fiquem tranquilos. E eu passei para vocês a atividade para apresentarem o título, o tema e o problema de pesquisa de vocês, valendo 3 pontos dos 100 pontos de trabalho, né? Lembrando que a nossa disciplina tem três pontuações.
primeiro semestre, o segundo semestre. No primeiro semestre é o projeto de pesquisa, o segundo semestre é o artigo científico, que vocês vão entregar pronto. E a terceira nota são os trabalhos avulsos que eu vou dar a vocês. E esse trabalhinho aí vale 30 pontos do 100. Continuando, então, como se faz um projeto de pesquisa. Os elementos externos, elementos pré-textuais, elementos textuais, os elementos pós-textuais, a gente já viu. Eu vou postar para vocês o exemplo da minha orientanda, mas como eu não estou conseguindo entrar no computador, eu não consegui ainda postar para vocês. Tive que entrar no notebook. Então, depois, no intervalo, eu envio do meu computador para o notebook, e daí eu consigo postar para vocês, tá? Não postei isso porque eu não está entrando no computador por algum motivo. E aí vocês vão poder seguir esse modelo, o modelo da minha orientanda. Então, nós estamos vendo os elementos textuais, e hoje vamos tratar das hipóteses e objetivos. E se der, né, acho que vamos entrar também em justificativa da pesquisa. E aí ficam faltando referencial teórico, metodologia, propósito sumário, cronograma. O que mais dá trabalho aí é a metodologia, mas também não é nada demais, né? Eu só tenho que apresentar para vocês a pluralidade de metodologias possíveis, mas assim, em direito a gente usa 2 ou 3 dentre as possibilidades. Então, prosseguindo. A hipótese de que nós já falamos, né? Eu expliquei a vocês que a hipótese deve ser formulada em uma ou mais perguntas. Então, você apresenta o tema, a delimitação do tema, aí você... o problema, né? O problema, você formula as perguntas, uma ou mais perguntas, como a gente viu semana passada. E a hipótese? O que é a hipótese? Seriam respostas a essas perguntas, essa única pergunta, ou mais perguntas que você tiver formulado. Então, hipótese é uma resposta preliminar a uma pergunta formulada, a uma pergunta de pesquisa. Então, você questiona, faz alguns questionamentos, e aí você vai, já de início, pressupõe algumas respostas, que depois você vai submeter a testes de validação, é a chamada falseabilidade. Você vai ver se as suas respostas preliminares se sustentam ante as evidências que vai coletando. Então, falam os autores, se os problemas são indagações, pode-se dizer que as hipóteses serão respostas, ou tentativas de respostas, a partir do conhecimento que se dispõe no momento da elaboração do projeto. Então, na hora que você faz o projeto, você já tem uma possibilidade, né, uma hipótese, uma suposta resposta. Uma aluna que estava com uma dificuldade em encontrar o tema, acho que encontrou o tema, ela tinha me perguntado se poderia ser a questão de alguém conhecido que maltratou um animal. Né? E daí a gente questionou e tal, e parece que ela gostou do tema e talvez seja esse, mas a hipótese seria, sim, dar alimentos impróprios ao animal seria uma forma de maus tratos. Essa é uma hipótese, parte desse princípio. Aí eu falei para ela, você tem que estar aberta a chegar à conclusão diversa. Você vai juntar os elementos, vai olhar o que dizem as normas, você vai pegar casos que já tenham acontecido isso e por analogia aplicar, se forem casos iguais, né? E talvez você chegue à resposta oposta. Você pode chegar aqui, não seja maus tratos. Então, a hipótese parte da hipótese de que é, sim, uma infração, né? Um ato ilícito, mas você pode chegar à conclusão de que não é. Você tem que estar aberto a essa possibilidade, tá? Então, a hipótese é um norte. Você vai falsear, vai submeter a critérios de verificação. E talvez a hipótese não se sustente, ou se confirme, ou não chegue a nenhuma conclusão. São possibilidades diversas, tá? Mas é preciso submeter essa hipótese à falseabilidade. Ver se ela se confirma. Essa resposta, por óbvio, é provável, precária, provisória, no exato sentido do termo hipótese. É só isso. Provável. É o que você acha mais provável ante o que você sabe no momento do início da pesquisa, da elaboração do projeto de pesquisa. É precária
porque ela não tem grande sustentação. Ela se sustenta em poucos elementos. E ela é provisória porque ela pode ser revista a qualquer momento. Por isso se chama hipótese, né? Uma possibilidade. Durante o labor investigativo, o pesquisador estará trabalhando para comprovar sua hipótese inicial, não sendo raras as circunstâncias em que, fim da pesquisa, o pesquisador conclui ter se equivocado em seus pensamentos iniciais. É isso aí. Então, depois, na hora da redação do artigo científico, a sua hipótese vai aparecer na introdução. Muitas vezes, quando o aluno fala que não sabe o que fazer, o que escrever na introdução, é porque não fez o projeto de pesquisa. Se você levanta a hipótese, né? Se você levanta Se você levanta o tema, o problema, as hipóteses e os objetivos, você já tem o conteúdo para a sua introdução. É isso que vai constar na sua introdução. Então, se você formula ali a pergunta e já dá uma possibilidade de resposta, você já tem a introdução. E aí, na conclusão, você vai fazer o balanço, né? Na conclusão, você exporá que não se confirmou aquela hipótese precária, provisória e provável, inicialmente aventada. E a conclusão é outra e você apresenta a conclusão. Ainda que seja inconcluso, pode ser também, né? Temos que estar abertos a todas as possibilidades. Então, isso com relação à hipótese, que é uma resposta provisória, precária, preliminar, àquelas perguntas formuladas, aos problemas formulados. As hipóteses são descritas nas formas de assertivas afirmativas ou negativas, mas sempre em resposta aos problemas. É importante observar o sistema de problematização empregado pelo investigador. A. Se problema único, hipótese única com possíveis desdobramentos. Se problemas múltiplos e compartimentados, hipóteses da mesma forma organizadas. Então, é o que eu expliquei para vocês sobre o problema, que pode ser um único problema que norteia a pesquisa inteira. Ou então pode ser o método cartesiano, em que você divide em diversos problemas e vai do mais simples ao mais complexo. Né? Respondendo perguntas onde, quando, por qual motivo, né? Você vai fazendo um escalonamento de complexidade. E são várias perguntas, é o método cartesiano. Ou então uma única pergunta. Então aí, como os autores nos estão orientando, se for um único problema, uma única resposta com possibilidade de desdobramentos. Se forem várias perguntas, várias hipóteses. Vários problemas, várias hipóteses. No exemplo do problema único, a antecipação da maioridade penal é alternativa ao enfrentamento da criminalidade juvenil, ter-se-ia uma única resposta positiva e ou negativa, elaborada com maior vagar e preciosismo. Admitem-se ainda nas hipóteses citações como reforço ao argumento do pesquisador. Então, você pode citar um autor que tenha feito uma reflexão a respeito, né, que endosse a sua resposta. Se os problemas forem vários, compartimentados, deve-se procurar seguir a ordem exata dos mesmos para as hipóteses. Assim, ao problema 1, deverá corresponder à hipótese 1, e sucessivamente, tantas quanto forem necessárias. Esta costura entre os itens é muito observada na avaliação dos projetos de pesquisa. Então é isso. Não tem grandes problemas, né? Então você formulou problemas, você deverá formular hipóteses correspondentes. Objetivos. Ainda estou tentando entrar aqui no computador. Objetivos. Ao definir os objetivos, o pesquisador declara o que fará em cada segmento de sua pesquisa e a finalidade com que o fará. Os objetivos são escritos de maneira breve, apontando ações voltadas a determinados fins. Iniciam geralmente por verbos no infinitivo. Dividem-se em gerais e específicos.
Então, olha aqui que dica interessante. Verbos no infinitivo. Analisar o histórico da legislação brasileira sobre o tema. Comparar a legislação de diferentes países a respeito desse tema. Pesquisar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa ao tema. Verbo no infinitivo. Tá? Não precisa fazer diferença. Siga o padrão. Verbo no infinitivo. E nós temos os objetivos gerais e os objetivos específicos. Ou, como normalmente aparece, um objetivo geral e vários objetivos específicos. Vários não, né? Alguns objetivos específicos. O objetivo geral está relacionado diretamente ao tema e sua delimitação. É abrangente e revela a intenção de enfrentá-lo cientificamente. Exemplificativamente, ter-se-ia como objeto geral de uma pesquisa a seguinte sentença: estudar se a antecipação da maioridade penal é alternativa à resolução da criminalidade juvenil. Vejam aí o objetivo geral do trabalho. Vejo que guarda grande correlação com o problema, né? Só que aqui o problema é formulado na forma de uma pergunta, aqui é uma afirmação com um verbo no infinitivo. Estudar se a antecipação da maioridade penal é a alternativa à resolução da criminalidade juvenil. Os objetivos também constarão na introdução da futura monografia, como eu já havia avisado a vocês, né? Então, reitero, quem tem dificuldade de construir uma introdução é porque não fez esse trabalhinho de projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, tudo isso, esses elementos iniciais vão ser aproveitados na introdução. Né? O tema e a sua delimitação, problemas, hipóteses, os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, tudo isso é a sua introdução. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto, pontual. Tem função instrumental que visa permitir de maneira imediata a consecução do objetivo geral e, de maneira imediata, atender a necessidades particulares da pesquisa. Na proposta de pesquisa tomada como exemplo, os objetivos específicos poderiam ser: objetivo A, coletar na doutrina especializada o conceito de maioridade penal a fim de uniformizá-lo. Fazer uma revisão bibliográfica, é uma metodologia que a gente vai ver, né? Uma revisão bibliográfica do que dizem os autores sobre o tema e tentar consolidar ali uma definição, uniformizar uma definição. Objetivo B, analisar boletins de ocorrência, BO, aqueles que a gente faz na polícia, sempre que há um evento, por exemplo, um roubo, uma agressão, né? Furto, você vai fazer o registro na polícia e o registro se chama boletim de ocorrência, lavrado pelo delegado. Analisar boletins de ocorrência e documentos similares com o intuito de identificar a idade média dos delinquentes juvenis. Veja só, já que é um trabalho que fala de delinquentes, né, fala de criminalidade juvenil, é possível fazer esse trabalho de campo. Qual é a frequência, né? Aí fala, pesquisa-se em meia dúzia de delegacias e se faz um balanço ali. Nessas delegacias, qual é a média da delinquência, de idade da delinquência juvenil? C, objetivo C, examinar outras realidades em que a maioridade penal tenha sido reduzida para verificar o impacto disso na resolução da criminalidade juvenil. Examinar outras realidades, ver o que aconteceu em outros países. Como foi a experiência da França na redução da maioridade penal? Como foi a experiência da Espanha? Eu nem sei se teve diminuição, estou elucubrando, tá? Estou levantando hipótese.
citar autores que fazem estudos sobre os casos desses países para tirar alguma lição, né? Um apanhado. Então, faça uma revisão bibliográfica nesse aspecto. Vejam que são 3 objetivos específicos, né, que dialogam com o objetivo geral. O objetivo geral era estudar se a antecipação da maioridade penal é alternativa à resolução da criminalidade juvenil. Né? Faz sentido diminuir a maioridade penal? Diminuir para 16, diminuir para 14 anos? Faz sentido? E aí pergunta, para buscar esse objetivo geral, formulam-se objetivos específicos. Olhar o que a doutrina diz sobre a maioridade penal, analisar os boletins de ocorrência de um determinado lugar e examinar ordenamentos jurídicos que tenham passado por isso, pela redução da maioridade penal. Pronto. Estamos estruturando bem o trabalho em seus objetivos. Um projeto de pesquisa bem feito jamais deixa seu autor desamparado, principalmente no momento de iniciar a redação. Uma boa equação dos elementos até aqui vistos permite ao acadêmico o início da escrita da sua monografia sem maiores embaraços. Observe-se, olha a formulinha que os autores nos dão. Problema A, mais hipótese A, mais variável A, mais objetivo específico A, igual ao capítulo 1. A gente não falou de variável A, porque eu achei que não valia a pena entrar nesse critério, mas é uma variação das hipóteses, tá? Eu achei que não valia a pena a gente analisar. Porque isso vai entrar na questão da problematização, que a gente vai estudar ainda. Então, eu não coloquei dessa maneira. Então, os autores nos dão essa formulinha. Com um problema, você tem um problema, você tem uma hipótese, você tem um objetivo, tudo isso já te dá o capítulo 1. Justificativa. Nessa parte do projeto de pesquisa, se vocês fizeram alguma pergunta que eu não estou acompanhando. Não, ok. Justificativa. Eis o espaço próprio para as declarações de relevância e importância do tema e da sua delimitação. Lembram-se que eles faziam advertência de que não se deveria explicar o motivo do trabalho, a importância. Por quê? Porque há esse espaço específico, que é a justificativa. Neste espaço, que se estrutura em texto articulado, com início, meio e fim, o autor do projeto tenta convencer que a pesquisa é imperiosa, que se debruçar sobre o tema é mais do que um desafio acadêmico, é uma missão social, jurídica e profissional. Não precisa chegar a esse tanto, né? Mas tender a isso. Explicar qual é a premência desse assunto. Qual é o sentido de se dedicar energias a esse assunto. Tem acontecido várias questões recentes, está na pauta da imprensa, é um problema futuro que já se avizinha, questões demográficas já demonstram que isso pode agravar-se no futuro. É o momento de você justificar. Responder a pergunta aqui, né? Por que o meu tema é importante? Mais ou menos isso. Por que o meu tema é importante? E aí você tem que convencer o destinatário dessa mensagem que o tema é importante. Portanto, é um tipo de texto que você vai buscar o convencimento do seu leitor. A gente fala que se adota aqui uma linguagem persuasiva. Você deve usar de persuasão, convencimento. O objetivo é convencer o destinatário de que o tema é importante. Digamos, se for uma agência de fomento, a pessoa que vai ler vai se sensibilizar com isso e pode liberar ou não recursos para a sua pesquisa. Então, tenha em vista isso. É um texto persuasivo. E por isso você pode carregar nas tintas, né? Carregar nas tintas no sentido de dar um colorido, de demonstrar elementos sociais, econômicos, políticos. Você pode escapar aí do âmbito estritamente jurídico e entrar em outras searas. Existe um roteiro sugerido para a elaboração do texto, que pode ter cerca de 3 páginas. Em primeiro, apontar a relevância do tema e sua delimitação para o meio social, ou seja, qual a relevância do tema para o cidadão que utiliza
das ações de alimentos provisionais e precisa recorrer da concessão de uma liminar? Vou explicar por que é importante para esse cidadão a liminar. Necessita ou não de efeito suspensivo ao agravo de instrumento? Em segundo lugar, informar a relevância do estudo do tema para o meio jurídico. Pensar que a exteriorização da pesquisa poderá alterar o modo de pensar e atuar de operadores jurídicos, advogados, juízes, promotores. Opa, tem que carregar aqui o celular. Quando tiverem a chance de conhecer a monografia e as ideias ali esposadas. A seguir, informar a relevância para o meio acadêmico, observando que é justamente na academia que o direito se oxigena, se transforma, se desconstrói e reconstrói com maior liberdade, ousadia e velocidade. Por fim, se conveniente, dizer da relevância do tema em termos pessoais e profissionais, observando seu consumo próprio do escritório, do órgão público a que se está vinculado, etc. Nas bancas de TCC, uma pergunta que não é infrequente é: como você chegou a esse tema? Os alunos adoram quando se pergunta isso, né? Porque podem gastar tempo em algo que não é estritamente jurídico e desviar o foco, né? Então, quando o aluno anda... Porque todo aluno tem o seu momento de insegurança na hora de apresentar, né? Tá nervoso e tudo mais. Aí, quando perguntam isso, é uma maneira de relaxar. E geralmente conta de aspectos familiares, né? Porque já passou por uma situação parecida, em família ou no trabalho, que vê muito isso, ou conhece alguém que passou por isso, enfim. Assistiu uma entrevista. As respostas são as mais variadas. Então, é algo que aparece nas bancas de TCC. E aqui é o momento de você utilizar isso para justificar. Você pode falar da relevância para o meio jurídico, do meio acadêmico, do meio profissional e os seus aspectos pessoais, por que não? Você pode entrar nesse aspecto também. Escrever este trecho sem medos e buscando convencer, em primeiro lugar, a si próprio, mas também ao orientador, ao órgão financiador e a quem mais vier a ler o projeto de pesquisa. Esse é o objetivo. Escrever para se convencer e convencer o destinatário, né? Seja o orientador, seja o órgão de fomento, seja a banca. Todos devem estar convencidos de que a pesquisa deve ser realizada. Então, reitero, esse daqui é um texto de natureza persuasiva, um texto que busca o convencimento do destinatário. E, por fim, referencial teórico. E aí fica nos faltando a metodologia, a proposta de sumário, o cronograma que a gente deixa para a aula de daqui a 2 semanas, né? A semana que vem que tem feriado. É isso aí. Semana que vem feriado, Tiradentes, e dali na semana seguinte a gente já expõe esses outros elementos. E você já tem que ir redigindo o projeto, tá? Aproveitem aí esse feriado para avançar no projeto. Então, o embasamento teórico, que é o que nós chamamos de referencial teórico. Não se esqueçam que na UniOeste nós não temos uma norma específica, uma portaria, que regule o projeto de pesquisa e o TCC. Então, nós subsidiariamente utilizamos as normas da ABNT. E a ABNT utiliza essa nomenclatura que eu estou empregando na aula, referencial teórico.
os autores, né, Fincato e Gillet, chamam de embasamento teórico. A ABNT chama de referencial teórico. Vamos usar a ABNT. É assim que vocês vão colocar no projeto de vocês. O referencial teórico é espaço destinado no projeto à demonstração do estado atual do Instituto ou fenômeno jurídico que se pretende estudar. Parte de uma descrição, estilo ensaio monográfico breve, com início, meio e fim, do tema, apresenta os teóricos basilares, faz a revisão bibliográfica, conhecidos no momento, e define termos e palavras-chave. Assim, o texto será escrito abordará a teoria base, a revisão bibliográfica e a definição de termos e indicação de palavras-chave. Aí está colocando como se fossem itens separados, mas na verdade são aspectos dentro do referencial teórico, tá? Você não precisa subdividir isso. E nem precisa seguir essa ordem. Mas são 3 coisas que você tem que falar no seu referencial teórico. A teoria que você está utilizando como base, da qual está partindo, a revisão bibliográfica e os termos técnicos do tema a que você vai fazer referência. Teoria base. É onde o pesquisador dará amostras das habilidades exigidas para o sucesso da futura monografia, pesquisa e redação. Fará um texto articulado com esforços de argumento, citações, coerência, consistência e concisão. Nele contará com como o fenômeno se encontra na atualidade. Então, na teoria base, você vai buscar ali expor em um texto articulado o argumento. Você pode fazer citação, você pode citar um autor para dar embasamento a essa teoria base. Você pode partir da teoria de alguém. Uma determinada teoria dentro de algum aspecto jurídico a partir de determinado autor, tá? Hoje, por exemplo, em constitucional, nós vamos tratar da teoria da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, a partir, sobretudo, de José Afonso da Silva. Então, se você fosse tomar como teoria de base a teoria da eficácia e aplicabilidade das normas jurídicas, segundo José Afonso da Silva, você poderia utilizar aqui, já na teoria base, essa indicação, fazendo uma citação do José Afonso da Silva a respeito, para dizer que você vai partir disso, dessa classificação, né? Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas programáticas, você vai utilizar a classificação dele, por exemplo. Na revisão bibliográfica, você indicará os teóricos, os autores, os doutrinadores da área, ou também escolas teóricas que se dedicam ao tema na atualidade, bem como os que serão tomados como norteadores da pesquisa, sem prejuízo de outros que forem necessários à análise ou de descoberta ao longo da investigação. Então, aquele artigo que eu pedi para vocês fazerem fichamento, vocês vão utilizar aqui entre os autores, por que não? Pode não ser um autor de manual basilar, mas vai lhe dar um anteparo teórico. Então, pense que aquele fichamento já vai entrar no seu projeto aqui, tá? Você já coloca aqui nessa parte de revisão bibliográfica. E assim como vocês fizeram esse fichamento com esse autor, desse artigo que vocês vão procurar, vocês vão fazer fichamento de passagem de outros autores, podem ser de manuais mesmo, né? Que trazem a parte básica de uma determinada área, para fazer um grande panorama, um quadro do estado da arte. Vocês podem pensar assim, o estado da arte daquele tema. Que já se estudou e o que se estabeleceu sobre aquele tema. E definição de termos e indicação de palavras-chave. Então, tenham em mente agora o tema que você já escolheu. Você deve saber que já há palavras-chave no seu tema.
Você já viu que há uma série, né, uma dúzia de termos que são específicos desse tema, com os quais vocês devem se familiarizar. E você deve dar uma definição a esses temas, buscar as definições legais ou doutrinárias ou jurisprudenciais que sejam, para estabelecer. Então, definição de termos e indicação de palavras-chave. Alguns termos empregados na pesquisa podem não ser de conhecimento amplo, por serem estrangeirismos, específicos de outra área do saber ou inalcançáveis a uma boa parcela populacional. É aquela coisa, são termos específicos da área, o que a gente chama de jargão. Se o direito tem um amplo jargão, doutrina, jurisprudência, habeas corpus, indúbio pro réu, que todo mundo sabe o que é, quem é do âmbito jurídico, dentro das áreas do direito existem termos, jargões ainda mais específicos. Às vezes tão específicos que quem só é daquela área específica entende. Deixa eu pensar. Na minha área, que eu estudo delimitação de fronteiras, que é a minha obra magna é na área de delimitação de fronteiras. Então, termos como delimitação, demarcação, que as pessoas acham que são sinônimos, têm significações muito específicas. Ut possidetis juris e ut possidetis de facto. São termos muito específicos da minha área. Eu apresentei a vocês na disciplina de ciência política a questão do talveg, né? O talveg. Quem é de fora da área talvez nunca nem tenha ouvido falar. É um termo muito específico da área de delimitação de fronteiras. E nem todo jurista sabe, nem todo jurista ouviu falar, e não é obrigado a saber. Então, são termos muito específicos dessa área. E assim como há esses que eu estou citando, há outros nas mais variadas áreas, né? Em penal, né? Na parte de feminicídio deve haver termos específicos desse tema. Na parte de direito do consumidor, quando for uma relação de consumo na internet, deve haver termos específicos disso, que quem é da área conhece e trabalha no dia a dia, né? Mas quem não é da área, ainda que seja do direito, não tem familiaridade. Aliás, quando vocês se formarem, vocês vão ver que as pessoas vão querer que vocês façam trabalhos, né, para elas de graça, famílias, amigos de família, em festa de família, que agora nós não estamos tendo na época da pandemia, sempre vai ter alguém que vai querer que você resolva algum problema jurídico ali para ele, né? Assim, só uma pergunta, nunca é simples, nunca é simples. Um colega meu falou que um dia foi na casa de uma tia da namorada dele, e a tia veio com uma pasta cheia de papel para ele analisar lá de um problema jurídico que ela tinha. Né? E as pequenas de fora não entendem que no direito a gente tem várias áreas. As pessoas querem consultas, né? Mas não entendem que a gente tem várias áreas no direito e nós somos especializados. Aí muitas vezes a gente tem que explicar. Eu, durante bons anos, logo que me formei, tinha que explicar sempre. Hoje, quem é do meu meio já sabe, né? Mas explicar que eu sou de determinada área, não entendo direito penal, sabe? Não entendo direito tributário. E geralmente eu explicava assim, né? Se você tem um problema de pele, você não vai num cardiologista. Se você tem um problema no rim, você vai procurar um nefrologista, não vai num obstetra, né? E assim é com o direito. Então a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, principalmente logo que a gente se forma. Né? Depois as pessoas se habituam. Mas assim que vocês se formarem, vocês vão ver, vai ter a família inteira que vocês resolvam os pepinos. Quando não, arrumando briga, dizendo que tem um sobrinho advogado. Vocês vão ver isso. Mas eu dizia isso para vocês entenderem que cada área de pesquisa ou de determinado tema tem os seus termos técnicos específicos, muito específicos, que outros juristas não são obrigados a conhecer, né? E aí vocês têm que identificá-los nesse momento. Da mesma maneira, talvez o termo esteja sendo empregado com outro significado ou trate-se de neologismo. Todas as hipóteses exigem que o pesquisador, de antemão,
indique e esclareça o emprego de determinados conceitos em sua pesquisa. Assim, com finalidade instrumental, o pesquisador já identificará as palavras ou expressões-chave que, conjugadas, poderão dar acesso às informações pertinentes à pesquisa. Notoriamente, em bancos de dados eletrônicos, como os de consulta jurisprudencial, sites de tribunais, por exemplo, que eu recomendei a vários de vocês pesquisarem. Muitos têm em vista temas práticos. Então, olhar em sites de tribunal. Entra no TJ Paraná. Não tem muita coisa? Olha o TJ Santa Catarina. Olha o TJ Piauí. Vai que algum deles tenha já se especializado em alguma matéria. Porque, às vezes, alguns temas aparecem mais em alguns lugares do que em outros, né? Algum de vocês quer tratar sobre esse fenômeno de assalto, né? de roubo a caixas eletrônicos. Em alguns estados deve ser mais comum do que outros esse tipo de assalto. Então, talvez o Tribunal de Justiça respectivo tenha mais jurisprudência a respeito. Não sei quão frequente isso é no Paraná, né? Não sei dizer. Mas vai que em outro estado tem mais frequência. Então, convém olhar o Tribunal de Justiça daquele estado, ver se já foi julgado. Às vezes nem chegou ao Tribunal de Justiça ainda. Ver o noticiário daquele estado. Enfim, é importante ter isso em vista. Ou até mesmo em sites de busca acadêmica, como Cielo, ProQuest, Web of Sciences, CAPES, entre outros. Ou populares mesmo, como o Google, Yahoo e similares. As palavras-chave são definidas e escritas no projeto, separando-se por pontos. Na ABNT é ponto e vírgula, tá? Vou até confirmar isso depois. Mas, geralmente, quando você vai mandar para uma revista, a revista fala, esse é um grande ponto de divergência. Ou é ponto e vírgula, ou é vírgula simples. Então, cada revista diz aí qual é a regra que adota. A gente aqui adota a ABNT, né? Eu vou confirmar para vocês, mas eu tenho quase certeza que é ponto e vírgula. E é isso. Com isso, encerramos, então, esses tópicos. Hipóteses, objetivos, objetivo geral e objetivo específico, justificativa e referencial teórico. Fica faltando, então, metodologia, proposta sumária e cronograma. Proposta sumário, 1 minuto para cada um. Metodologia é um pouco maior. Mas, como eu disse, em direito a gente usa uns 2 ou 3. Método hipotético dedutivo, método histórico são os mais recorrentes. Tá? Então, vamos ver vários, porque a gente tem que cobrir as possibilidades, mas são esses os que aparecem. Encerramos esse conteúdo. Relembrando que a atividade vocês têm que me entregar até a semana que vem, dia 21, em que vocês têm que indicar o título, o tema e o problema, só isso. Então, o tema, escrever, né, sobre o que trata, o problema é a pergunta ou perguntas, e a partir delas você vai formular o título. Né? Lembre-se da dica que a gente viu na semana passada. O título deve ser descritivo e apresentar viés jurídico. Alguns que me apresentaram aí no atendimento já me mostraram títulos, e eu falei, esse título não tem cara de trabalho de direito, pode ser um trabalho de economia, pode ser um trabalho de ciências sociais, de antropologia, mas não necessariamente de direito. Então, no título já tem que ter um viés jurídico, tá? Tem que ter uma palavrinha ali que denuncie, sei lá, jurisprudência, decisões judiciais, o princípio geral do direito, né? Tem que ter alguma pista de que é um tema jurídico. Se contiver subtítulo, deve ser precedido de 2 pontos. O tema deve ser desenvolvido em um parágrafo, procurando se delimitá-lo o mais possível. Você vai falar do tema de modo amplo e vai delimitá-lo nesse texto, né? Chegar ao menor possível. E o problema deve ser formulado em uma ou mais perguntas, naquela questão de uma pergunta síntese do trabalho todo, ou segundo o método, como ele chama de sistema francês, né? Eu chamo de método cartesiano, que você divide em várias perguntas, da mais simples à mais complexa. E a entrega, então, é na semana que vem. Vai ser feriado, tá? Mas eu peço para vocês entregarem aí para eu poder ter um tempo também para avaliar tudo e não acumular tudo para ver tudo de uma vez. Olha aí sobre o artigo científico, artigo de ciências humanas. Seu artigo está errado. Olha como essas estatísticas estão absurdas demais e só usa a fonte extremamente enviesada, gerando uma conclusão falsa.
Você não pode falar isso publicamente. Ele suporta a ideologia que nós dois concordamos e vai diminuir nossa credibilidade. Artigo de exatas e natureza. Seu artigo tá bom, mas errou na conta. KKK. Conserte então aí, irmão, por favor. Lendo um livro que eu gosto de 400 páginas. Lendo um artigo científico de 15 páginas. Não se vejam nessa berlinda, hein, gente? Vamos exercitar a leitura científica. Fui ler um artigo científico, não entendi nada. Muito bem. Então vamos àquele nosso momento para a orientação dos projetos de pesquisa. As datas aí estão 5, 12 e 19. Então todos entregam no dia 5. E as apresentações a partir de então. E agora o momento para a orientação, tá? Eu vi que alguns descobriram que tem o áudio, né? Eu ainda vou descobrir como ouvir o áudio. Então vocês podem mandar áudio também. E quem não for atendido hoje vai ser atendido necessariamente ou ao longo da semana ou na próxima semana, sem falta, tá? Quem eu fiquei devendo na semana passada tem prioridade agora. Alguma dúvida até aí, gente? Tudo certo? Tranquilo, professor. Joia. A Milena fala, é assim mesmo, professor. Já fiz um artigo que só os gráficos importavam. Muito bem. Então tá, gente. Vou desligar a câmera, desligar o som. Tô aqui. Ah, não, tem chamada. Pera. Professor. Pode falar. Mas só você dando play no áudio você não consegue? É porque no computador eu tava com o meu áudio não consigo ouvir do computador, tá? É muito baixo o som. Eu vou ver agora no celular se dá certo. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa avisa daí, porque eu acho que eu mandei áudio pra você. Você mandou? Uhum. Não, me viro, fica tranquilo. Tá bom, obrigada. Eu tô compartilhando aí minha idiosincrasia, fica tranquilo. Pamela, abriu o microfone? Professor, eu ia pedir, o senhor vai conseguir postar o exemplo hoje daí? Vou sim. Ah, tá, obrigada. Ainda que seja no intervalo, tá? Daí eu mando do computador pro Note e já posto. Tá bom, obrigada, professor. Imagina. Não estou conseguindo entrar nem no notebook, nem no computador. Então, sem chamada hoje, tá, gente? Todo mundo aí com presença. Obrigado, até daqui a pouco. Até semana que vem para quem faz só essa disciplina. Até daqui a pouco para os demais. Podem me chamar que eu vou responder, tá? Até logo.